Então é isso aí, turma. Uma boa noite a todos. Vamos dar início, então, à nossa aula, continuação da, da aula de ontem, no caso. Hoje o tema é reabilitação e logo em seguida continuamos. Reabilitação. Condutor com CNH cassada pode requerer sua reabilitação nas mesmas categorias que possuía depois de 2 anos. Então, ele passa 2 anos cassado, ele pode se reabilitar. Ser aprovado em exame de aptidão física e mental, curso teórico de reciclagem com aprovação na prova. Exame de direção nas mesmas categorias que possuía. Em caso de reaprovação na reabilitação, curso teórico de prática e prática de direção, novos exames após pagamento do reteste, conforme tabela do Detran, após divulgação do resultado. Não tem prazo, tá, pessoal? Pode se reabilitar, fazer a prova imediatamente, caso reprove. Documentos do condutor. Pessoal, em documentos do condutor, temos aqui a nossa Carteira Nacional de Habilitação, incluídas as permissão para dirigir e ACC. Lembrando, pessoal, que cada vez que a gente for fazer a nossa permissão, vai aparecer aqui escrito P de permissão, tá? A permissão ela é expedida em modelo único em formato físico ou eletrônico. Tem fotografia, identificação e CPF do condutor. Ela tem fé pública, equivale a documento de identidade quando apresentado em original, no formato físico e dentro do prazo de validade. Permite que o possuidor possuir o direito de dirigir o veículo para os quais estão habilitados em todo o território nacional, tá? Então, o veículo para o qual está habilitado em todo o território nacional pode dirigir. Questãozinha de prova. Permissão para dirigir. Ela é conferida ao candidato aprovado, válida por 1 ano, válida para dirigir em rodovias e estrada. O candidato não pode cometer infrações, pessoal, grave ou gravíssima ou 2 médias. Ela tem fé pública, vale como documento de identidade, portado em original ou em versão eletrônica. Habilitação em mais de uma categoria, só uma permissão com todas as categorias a qual o candidato, o condutor é habilitado. Então aqui é o alerta para permissão, ó, turma. Tem um alerta aqui do pezinho para permissão, tá? Para dirigir. CNH. Tem fé pública e vale como documento de identidade, expedido em meio físico, CNH ou eletrônica CNH-E. Já mostrei para vocês ontem lá como fazer, né? Acessar o site Gov. Quem não assistiu a aula ontem pode assistir lá no Drive, ela está disponível lá já. Portado em original quando em meio físico. Habilitação em mais de uma categoria, só uma CNH com todas as categorias registradas. CNH digital. Pessoal, ela vai aparecer no celular neste modelo aqui, ó. Bem assim vai aparecer para vocês no celular, tá? A CNH digital. Não é necessário que tenha internet para acessar a CNH, tá? Ela é em versão eletrônica da CNH, com o mesmo valor jurídico, disponível no celular, mesmo sem acesso à internet no momento da fiscalização. Requisitos: documento impresso, deve ter QR Code, condutor deve ter cadastro no Detran, com e-mail e número de telefone celular. Condutor deve realizar cadastro no Detran no menu usuário. Tá, pessoal? Então, baixa o aplicativo com a senha Gov, conforme eu expliquei ontem, e já tem sua CNH digital assim que estiver habilitado. Todo condutor não pode falsificar ou adulterar esse documento, não pode dirigir com documento de habilitação vencido há mais de 30 dias, ó, não pode há mais de 30 dias. Então significa que depois que venceu, eu ainda posso dirigir por 30 dias. Para dirigir, deve portar o documento de habilitação no formato eletrônico ou físico. Deve mostrá-la à autoridade ou agente de trânsito quando solicitado, tanto
o celular, o eletrônico, quanto o documento físico. Tá, pessoal? Permissão para dirigir, ACC e CNH. Então, exames. Alguns exames que você tem que submeter, tá, turma? Nós, condutores. Quais os exames que o condutor deve ser submetido? Em que caso? Prazos de validade? Existe idade para parar de dirigir? Permissão internacional para dirigir. Exame que o condutor deve ser submetido. Ele tem que fazer, pessoal, o exame de sanidade física e mental, que é o exame médico, avaliação psicológica, que é o psicotécnico. Vamos ver adiante em que casos esses exames são exigidos. Exame de sanidade física e mental, exame médico, exigido quando? Da obtenção da CNH, tá? Obtenção da CNH, renovação da ACC e das carteiras de habilitação, a CNH, adição, mudança de categoria, substituição do documento de habilitação obtido em país estrangeiro. Em caso de renovação e mudança de categoria, inclui o exame toxicológico regulamentado pelo CONTRAN. Avaliação psicológica, exigida quando? Quando é preciso fazer essa avaliação psicológica? Quando da obtenção da CNH, quando da renovação e mudança de categoria, caso o condutor exerça a atividade remunerada, tá? Caso ele não exerça atividade remunerada, não tenha EAR na sua carteira, para renovar não precisa fazer o exame psicotécnico, só o exame médico. Substituição de documento de habilitação obtido em país estrangeiro e solicitação pelo perito examinador, caso ele solicite. O prazo de validade dos documentos de habilitação está condicionado ao prazo de validade do exame de aptidão física e mental. Ou seja, a carteira vale quanto o médico determinou lá na hora do exame médico. Tem pessoal que vão renovar a carteira lá, vai ganhar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não importa. Se o médico lá julgou necessário, ele vai botar. Sempre que os exames estiverem vencidos ou por vencer, quando o condutor deve renovar sua CNH? Então ele deve renovar sempre que os exames estiverem vencidos ou por vencer. O condutor pode dirigir com a CNH vencida por 30 dias após o vencimento da CNH. Pô, ele venceu, eu ainda posso continuar dirigindo por mais 30 dias, tá? Depois eu preciso fazer a renovação. Validade dos exames. Turma, bem interessante isso aqui, porque os exames valem quanto à idade que nós temos. Os prazos para a renovação da CNH. 10 anos para condutores com até 50 anos de idade. 5 anos para condutor que tem entre 50 e 70 anos de idade. 3 anos para condutor com mais de 70 anos de idade. 4. O PCD, a sigla PCD, pessoal, significa pessoa com deficiência. PCD, pessoa com deficiência. Nesse caso da deficiência e problema de saúde, o artigo 147, parágrafo 4º do CTB, ele deixa claro que é a critério médico. Então o médico pode dar mais tempo ou menos tempo, tá? Depende lá do que o médico vai dar para o PCD, ok? Então são essas as idades. E os prazos de validade. Existe uma idade para parar de dirigir, turma? Vamos ver se existe? Passei da flor da idade, mas ainda tenho alguma mocidade. Dona Estela completa agora em novembro 90 anos de idade. E ela não quer nem pensar em parar de dirigir. Usa o carro pra tudo, levar os netos na escola, fazer supermercado, ir no médico, comprar remédio. Não é verdade, Dona Estela? Vem cá, querida. O problema, gente, é que a Dona Estela é a minha avó de verdade. E isso dá uma preocupação. A senhora vai dirigir até quando, vó? Até quando Deus quiser, porque enquanto eu me sinto como se eu tivesse 40 anos. Essa turma que já passou dos 80 está crescendo numa escala vertiginosa.
Deu problema, ela me liga, vamos pro mecânico, troca o óleo, vê pneu, tem um carro, tem que estar certinho. O Código de Trânsito brasileiro não estabelece limite de idade para parar de dirigir, mas quem tem mais de 65 faz o exame de aptidão física e mental a cada 3 anos, não 5, como acontece com os outros motoristas. Motoristas idosos, eles são até mais prudentes, são mais experientes, mas com o envelhecimento, com os problemas da atenção, eles começam a transgredir, fazer infrações de trânsito. Já temos mais de 3.600.000 motoristas com mais de 60 anos. Querer impedir que eles tenham esta autonomia é complicado. Por isso mesmo, alguns cuidados são fundamentais. Ideal que um veículo idoso tivesse uma direção hidráulica, um câmbio com transmissão automática, os pedais fossem maiores, antiderrapantes, os retrovisores bem amplos. É interessante também que os idosos, periodicamente, pedissem que um familiar acompanhasse no veículo para saber se ele está dirigindo bem e até o aconselhasse a hora certa de parar de dirigir. E boa viagem, porque se a felicidade está nas pequenas coisas, esta é mais uma boa chance de encontrar a melhor forma de ser feliz. Um beijo com Deus. Tchau. Pois é, turma, vimos aí, não tem tempo para parar de dirigir, certo? Pode dirigir enquanto puder. Enquanto o médico julgar ou a família julgar que a pessoa pode continuar dirigindo, ela pode continuar dirigindo, tá? Custo de atualização. Devem se submeter ao custo de atualização presencial ou prova os candidatos com exame médico vencido há mais de 5 anos, habilitados em país estrangeiro e que desejam substituir o documento pela carteira brasileira. Ou seja, pessoal, tem pessoas que não renovam a carteira e deixam os exames vencer por muito tempo. Daí precisa fazer um curso de atualização ou prova, tá? Condutores com exame vencido há mais de 5 anos deverão fazer o curso de atualização presencial ou ser aprovado em prova teórica. Condenação por crime de trânsito. Para voltar a dirigir, o condutor condenado por crime de trânsito deve ser submetido a novos exames e ser aprovado neles de acordo com as normas do CONTRAN. Então, falando de exame, pessoal, quais os exames que o condutor tem que ser submetido? A gente viu ali, exame médico, psicológico. Quem deixa de renovar a carteira por mais de 5 anos também tem que fazer uma prova. Prazo para vencimento dos exames. Depende, né, pessoal? Quem tem até 50 anos, o prazo de renovação da carteira é de 10 em 10 anos. Quem tem entre 50 e 70 anos, o prazo de renovação da carteira é de 5 anos. Quem tem mais de 70 anos, 3 anos ou a critério médico. E os PCDs, com problema de saúde, precisam renovar conforme critério médico. Condutor estrangeiro. Em caso do condutor estrangeiro, pessoal, vamos dar uma passadinha por aqui. O condutor estrangeiro, direção por condutor estrangeiro em caso de convenção ou acordos. Desde que penalmente imputável no Brasil, condutor estrangeiro pode dirigir com habilitação estrangeira por 180 dias, desde que habilitação dentro do prazo de validade, acompanhado do seu documento de identificação. Após esse prazo, obter a habilitação brasileira, CNH, realizando exames médicos e avaliação psicológica, tá? Mesma coisa acontece com o condutor brasileiro no estrangeiro, tá, turma? Ele pode fazer dirigir no estrangeiro, desde que dentro do acordo, há acordos, o país dirige para o mesmo lado, vamos dizer assim, né? Eles podem dirigir com a permissão internacional, a PID. Vai no CFC, pede uma PID, em 15 dias vai estar aí pode viajar tranquilo e dirigir por 180 dias nos países da convenção. Direção por condutores estrangeiros não habilitado. Quando ele não é habilitado, pessoal, ou não é reconhecido pelo governo brasileiro, nesse caso o condutor estrangeiro em estadia regular no Brasil, penalmente imputável, deverá trocar sua CNH estrangeira por uma brasileira, fazendo
com aprovação nos exames de sanidade física e mental, que é o exame médico, avaliação psicológica, e ele vai ter que fazer uma prova, pessoal, de direção veicular, porque ele dirige em um país diferente. Por exemplo, na Inglaterra, por exemplo, o condutor fica do lado direito e o cara fica do lado esquerdo. É bem estranho, né? Chama-se mão inglesa. Então daí precisa fazer essa habilitação brasileira. Estrangeiro não habilitado. Com estrangeiro em estadia regular no Brasil, deverá habilitar-se realizando todo o processo de habilitação que se submete um candidato brasileiro. Nós temos aqui candidatos fazendo aula com nós que provavelmente são da Venezuela, são de Cuba. Eles estão fazendo a carteira normalmente, porque eles não eram habilitados. Então eles precisam fazer a carteira normalmente. Então agora já podemos responder. Quais são as categorias de condutores no Brasil? Né? Segundo a aula de ontem, que a gente falou, as categorias são A, CC, A, B, C, D e E. O que é a LADV? Licença de aprendizagem. Também, conforme a aula de ontem, a gente falou ali que a LADV, a licença de aprendizagem, deve ser portada em original e o candidato não pode cometer infração, senão ele tem essa LADV suspensa. E 3 pontos negativos reprova o candidato na prova de direção. A gente viu lá que tem 5 minutos para fazer a baliza, caso não o faça é reprovado, ou somando mais de 3 pontos, ou seja, esquecendo uma seta, não fazendo uma marcha correta, já vai dar 5 pontos aí, né? Então é reprovado assim. O que é a permissão para dirigir? Já vimos hoje aqui, é uma carteira que é uma permissão para dirigir que é concedida ao candidato aprovado nos exames do Detran e tem validade de 1 ano. Depois desse 1 ano, sem cometer infração grave ou gravíssima ou 2 ser reincidente em média, ele pega seu documento definitivo. E quais são os documentos do condutor? A gente já viu ali, documento do condutor, precisa para se habilitar, então, carteira de identidade, CPF, ser penalmente imputável. Tá, pessoal? Então, resumindo o nosso conhecimento das aulas até esse momento, categorias de condutor, A, B, C, D e exigência para a condução de certos veículos, habilitação do condutor, reabilitação, documentos do condutor, exames e condutor estrangeiro. Tá, pessoal? Matamos essa nossa aula, então, do módulo 1. Vou encerrando, então, o módulo 1. Daqui a pouco nós vamos entrar na prova do módulo 1 e eu vou explicar para os alunos que estão com dúvida, todas as dúvidas da aula de ontem, ok, turma? Valeu, até a próxima aula, que eu já vou dar andamento na prova para encerrar o módulo, então.